Oi pessoal, eu e meus colegas Adna, Glória, Evelyn e George estamos aqui mais uma vez para falar para vocês sobre enzimas na indústria de panificação. Nós somos alunos da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Engenharia de Alimentos, fazendo a disciplina de Engenharia Bioquímica. Com a definição e introdução das enzimas na panificação. O pão, independente de onde ele é feito, ele possui ingredientes e características em comum, que são eles a água, o glúten, lipídios, enzimas e o amido. Porém, o que vai modificar de um produto para outro será a fração dele. Dessa forma, durante o processo de fermentação, ocorrem várias interações químicas na massa do pão devido aos componentes presentes. Dessa maneira, a qualidade da massa do pão depende de inúmeros fatores, tais como a relação da amilase amilopectina, o teor de umidade, a porcentagem de cinzas, o amido da farinha, a proteína, a qualidade e a força do glúten. São os principais fatores que influenciam na qualidade para que possa ocorrer o processo fermentativo. Dessa forma, as enzimas são proteínas com capacidade de catálise capazes de mudar a estrutura de reações biológicas e químicas. Assim, elas vão permitir uma melhora na retenção de gás e também uma melhora nas propriedades texturais da massa. No Brasil, existem várias indústrias de panificação que já estão implementando a utilização das enzimas nos produtos, como o exemplo das enzimas proteases, amilases, lipases, pectinases, entre outras. E essas enzimas, elas têm ganhado um grande destaque nesta área, porque ela comprova que elas realmente modificam as características da massa, trazendo uma característica mais agradável. As enzimas na indústria de alimentos, ela possui diversas funções. Sua principal função é a obtenção de produtos alimentares, como por exemplo o pão, o queijo, bebidas fermentadas, como por exemplo o vinho e a cerveja, como a gente pode ver aí na imagem. Na panificação, o uso da enzima se mostrou eficiente no aumento da viscosidade da massa e aumento do volume. Estudos mostram que o uso de protease para produzir os pães sem glúten com a mesma qualidade de um pão que contém essa proteína é de suma importância, devido ao seu efeito de degradação. As peptidases são enzimas que auxiliam na degradação do glúten. Suas origens são microbianas, fúngicas, de insetos e de plantas. E cada origem tem seu método de modificação do glúten. A alfa-amilase é uma das principais enzimas utilizada no processo de panificação, responsável por catalisar a hidrólise do amido em oligosacarídeos menores e ajuda no melhoramento de pães, pois pode desempenhar duas funções básicas, sendo elas o sabor, que vai gerar açúcares fermentáveis, e a redução da retrogradação do amido. Isso mostra-se bastante eficaz contra o envelhecimento do pão e reduz a dureza do pão. Então, agora eu irei falar um pouco sobre como ocorre a aplicação das enzimas na panificação. Entre várias enzimas que podem ser aplicadas nesse processo, a mais encontrada nos estudos avaliados é a alfa-amilase. A adição dessa enzima em massas de pães trouxe alguns efeitos positivos, como por exemplo o aumento da taxa de fermentação e, consequentemente, melhorou o volume do pão. Além disso, essa enzima se mostrou bastante eficaz para a melhora do sabor e também da cor da crosta dos pães. Mas de onde vêm essas enzimas e como elas podem ser produzidas? As amilases elas podem ser produzidas por diversos micro-organismos, e se tratando das alfa-amilases, elas podem ser produzidas por Aspergillus niger ou por cepas de Bacillus subtilis. Nos estudos, a alfa-amilase foi utilizada em diversos produtos panificados ou mesmo em produtos que seriam utilizados pela indústria da panificação, como por exemplo algumas farinhas. Uma delas foi a farinha de arroz integral germinado. Com a aplicação da amilase nessa farinha, foi possível perceber algumas modificações em sua estrutura química e também no tamanho do amido. Essa farinha foi utilizada na produção de alguns pães, e com isso foi possível perceber algumas alterações que ocorreram nas características desses pães, como por exemplo a elasticidade, a mastigabilidade e a redução da dureza.
Além disso, as amilases foram aplicadas no processo de cultivação do trigo e também no amido adicionado no xarope de milho, onde a enzima agiu na sacarificação do amido. A segunda enzima estudada foi a glucoamilase. Ela agiu juntamente com a amilase no processo de sacarificação do amido após um tratamento de irradiação por feixes de elétrons, que é onde ocorre a degradação do amido de milho. Essa degradação ela auxilia de forma significativa no aumento do teor de açúcar e na diminuição da cristalinidade e viscosidade desse amido que é utilizado na produção de xarope de milho. A terceira enzima mais recorrente nos estudos foi a protease. Ela foi usada em conjunto com a amilase e a alfa-glucosidase. As enzimas ajudam nas mudanças das propriedades da farinha, onde ocorrerão alterações no volume, na dureza e na mastigabilidade. Nos estudos, o pão, feito com a farinha de arroz integral, mostrou-se uma ótima opção para melhorar as propriedades funcionais do pão sem glúten. A última enzima mais citada nos estudos foi a chilanase. Seu uso na panificação promove melhoria na qualidade da massa, já que a enzima auxilia na distribuição da água, melhorando a qualidade do pão. Como nós vimos, essas enzimas elas se mostraram bastante eficientes em produtos panificados. E diferente do que muitas pessoas leigas pensam, as enzimas elas ajudam a melhorar tanto a massa como a vida útil do produto. E essa tecnologia tem se mostrado inovadora, não somente na indústria, mas também em produtos artesanais, seja no pão de fermentação natural, auxiliando no desenvolvimento e fermentação da massa, e também em produtos modificados nutricionalmente. As enzimas estão presentes em alguns alimentos da lista de ingredientes dos produtos. Com isso, nós vemos que as enzimas podem melhorar a massa, o sabor, a vida de prateleira, a coloração, a elasticidade do glúten, a sacarificação do amido de milho e a mastigabilidade. Dentre as várias qualidades que as enzimas proporcionam, uma delas é a redução do desperdício na indústria de alimentos, pois o produto ele vai ficar mais saboroso, vai atrair mais o consumidor e não vai haver tanto desperdício.